Olá, pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Preparados para a prova? Nervosos? Vamos que vamos, se acalmem, que está na hora, né? Finalmente chegou o grande dia. Vocês estão preparados? Vocês são querendo ou não, poucos que estão aí se diferenciando, estudando, procurando conteúdo. Não são todos que fazem isso. E mantenham o foco na reta final, que falta pouco. E já avisando, sabadão teremos uma live de uma hora e meia no máximo, com um resumo dos pontos principais que eu acredito que possa cair na parte de conhecimentos gerais aí da prova de Penha, beleza? Então, reta final. Hoje vou trabalhar mais alguns temas do edital e sábado a revisão final aí, então para vocês irem aquecidos, para quem puder participar. Vai ser gravado 1h30, mas vai ficar disponível também de noite, né? Caso você não possa assistir no horário. Bom, eu trouxe aqui então uma prova da Indepac desse ano e caiu uma questão de atualidades, né? E olha o que caiu. Um levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE, coletados a partir do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, DETER, mostraram que o desmatamento no entre os meses de janeiro e abril de 2023 é o maior registrado nos últimos 5 anos. E aí, né? Algumas informações, pessoal. A Amazônia ela teve uma taxa de queda, tá? De desmatamento. Mas ainda é uma taxa alta, tá? Ainda é uma taxa alta e, porém, teve uma queda em relação aos anteriores. Não é a resposta à Amazônia, tá? Nesse caso, a resposta é o Cerrado. É um dos principais biomas que sofreram desmatamento aí no ano passado, tá? Então teve bastante notícias sobre o Cerrado e foi basicamente um forte aumento, tá? Mais de 3.320 quilômetros quadrados, né, de desmatamento, tá? 49% do bioma, conforme o INPE, já foi basicamente destruído, né? Sendo que parte em relação, né, um dos principais pontos são as commodities agrícolas, né, soja, milho, cana-de-açúcar, usado para extração da matéria-prima, né, com vista industrial. Pode cair de novo? Eu acho difícil cair de novo o mesmo assunto, né? Mas pode cair sobre a Amazônia e o Cerrado, pode cair sobre a nossa Mata Atlântica, pode, pode ter essa perspectiva, né? Apesar que eu vi essa prova, né? Foram 5 questões nessa prova e caiu só atualidades. Para mostrar para vocês outra atualidades que caiu. Esse sábado eu vou fazer um resumão das principais atualidades aí que tem chance de serem cobradas, tá? As principais atualidades. Olha só isso aqui. O terremoto de 7,8 na Turquia, que aconteceu lá em fevereiro, né? Entre janeiro e fevereiro do ano passado, foi o mais forte desde 1939. Deixaram mais de 3.000 pessoas desabrigadas. E olha só, adivinha, foi cobrado. No dia 6 de fevereiro deste ano, 2023, um terremoto de magnitude 7,8 atingiu o país e o noroeste da Síria. O tremor foi um dos mais fortes da região desde 1939 e o quinto mais mortal dos últimos 20 anos. Pegou exatamente até como estava no portal de notícias. Assinale a alternativa que apresenta o nome do país atingido, além da Síria, e a resposta é Turquia, tá? Turquia. Então, por isso que eu vou reforçar no sábado algumas atualidades que não foram cobradas nas provas deles, que eu acho que vai ser tema novo, né? Tema novo, atualidade que está saindo, como a questão do Exequibo, né, que não caiu ainda. Então, que é a questão da disputa territorial entre a Guiana e a Venezuela pode cair. É, pode, né? Então, temos que lembrar vários pontos no sábado que não foram cobrados ainda em questões anteriores da Indepac, que eu acredito que tem chance. Como o edital, né, ele é muito amplo e é difícil acertar o edital, né? Um edital como esse, pessoal, que pode ser cultura, sociedade, música, literatura, artes, arquitetura. Então, por exemplo, essa prova que eu vi, o edital ele era muito parecido, tá? E basicamente cobrou só atualidades, não cobrou cultura e sociedade,
não cobrou descobertas científicas. Então, tem muitos conteúdos que podem ser cobrados e cobraram poucos. Por isso que eu vou resumir agora, né, a questão de cultura e sociedade de forma sintética, alguns assuntos que aconteceram em 2023 nesse vídeo, como por exemplo, o Nobel de Literatura para o norueguês, né, John José. Ele nasceu na Noruega, tá? E ele é conhecido por diversos gêneros, né? Então ele escreveu tanto romance, poesia, conto, ensaio, literatura infantil e teatro, né? E já escreveu, olha só, peças aí que foram ensinadas em mais de 50 idiomas. E além de traduzir literatura estrangeira para o norueguês, né? Então ele traduzia literatura estrangeira para o norueguês. E o ponto principal aí do conjunto da obra também foi um dos livros Brancura de John Fosse. Então, para vocês lembrarem, né? Não precisa se aprofundar muito. Se for cobrar, a banca não vai aprofundar tanto, tá? Pelo que eu vi das questões da banca, não vai aprofundar. John José, Nobel da Literatura, Brancura, o livro aí principal, mas, né, ele já foi várias vezes nomeado, né, a ganhar esse prêmio, até essa chance. Em anos anteriores, temos Annie Ernaux, da França. Então, tivemos aí umas experiências de autobibliografia. Seu primeiro romance foi Les Amours Vides, 1964. Apesar que, se cair, eu ainda acredito aqui no John José norueguês, né? Só por curiosidade, nós temos o da Tanzânia aqui em 2021. Então, ele tem uma obra, né? A obra dele que foi a vencedora foi chamada, né, Penetração Intransigente e Compassiva dos Efeitos do Colonialismo e o Destino dos Refugiados na Lacuna entre Culturas e Continente. Então, ele se refugiou na Inglaterra e ele comenta da questão da imigração, né? E essa diferença cultural que se vive hoje na Europa com os imigrantes. 2020 foi então, um autor americano, a autora, a poeta na realidade, né? Então ela escreveu várias coletâneas, tem livros publicados no Brasil, né? Chamado Poemas e Receitas de Inverno da Comunidade. Mas reitero, né? Se for para lembrar, né? Recordem do ano passado, John José, que é o mais provável, né? Que é o mais provável a ser cobrado. Temos também o ano passado da Academia Catarinense de Letras destaca, né, o vencedor do Prêmio de Camões, né? Comenta sobre o Prêmio de Camões que o vencedor foi João Barrento, tá? E esse prêmio Camões 2023, ele homenageia o poeta Luís Vaz de Camões. Então, foi criado pelo governo do Brasil e de Portugal e a finalidade, né, é estreitar os laços culturais entre os países de língua portuguesa. Ele é concedido pela Fundação da Biblioteca Nacional, ligado ao governo brasileiro e pelo Ministério da Cultura de Portugal. João Barrento, então ele tem 83 anos, professor de literatura, cronista, e ele é conhecido por vários ensaios e críticas, né? E traduções de livros de língua alemã. E um dos membros aí da Academia Catarinense participou dessa seleção, né, para a escolha do Prêmio Camões, que foi o acadêmico Dionísio da Silva, então, titular da quinta cadeira. É uma notícia recente, né, 2023 ali, na metade do ano. Então, pode vir a ser cobrado, lembrem, se forem para lembrar, recordem, né, João Barrento, Prêmio Camões 2023, né, de língua portuguesa. A questão de literatura. João Barrento, Prêmio Camões 2023. Essa aqui é interessante, já vi ser cobrada por outra banca, o Nobel da Paz aí 2023. Narges Mohammadi, tá? Narges Mohammadi é uma ativista iraniana. Ela foi detida na prisão do Teherã e agora, tá? Ela passa por uma nova greve de fome, né? Nova greve de fome no mesmo dia aí que ganhou a premiação, né? O Nobel da Paz. E ela foi basicamente, né, prisioneira durante a maior parte aí das últimas 2 décadas, condenada pela questão de protestos. Ela condena o uso da jihad,
campanhas contra a pena de morte. Ela também foi condenada a 154 chibatadas, né? Porém, tem-se informação de que não foi aplicada ainda, né, a ela. Então ela tem uma série de condenações e passou boa parte desse período aí presa, mas mesmo assim é o símbolo, né, da luta contra a repressão contra as mulheres, né? Então lembre, Nobel da Paz de 2023, Narges Mohammadi, né? Ela luta principalmente, né, em favor dos direitos das mulheres. Beleza? Anotem aí, lembrem disso, né? A banca vai cobrar provavelmente de forma mais superficial. Outro ponto interessante que eu vi ser cobrado numa prova agora, recentemente, o acordo União Europeia-Mercosul, né? Que está em discussão novamente desde a metade de 2023, entrou em pauta também esse ano e é uma discussão que dura mais de 20 anos, tá? Desde 1999 foi criados os termos e hoje, né? Já passou tanto tempo que diz que o termo ele é prejudicial, principalmente aos sul-americanos, tá? Principalmente aos sul-americanos, mas os europeus também não concordam aí com parte dos acordos, né, do que foi definido. Dentre eles, por exemplo, a questão do livre acesso dos europeus ao produto industrial, né? Então, basicamente, reduz o imposto de importação. Então, tudo que será importado da Europa para cá vai ter o seu imposto reduzido. Vai facilitar a nossa compra, né, do produto francês, por exemplo, né? Porém, é, iria afetar a competitividade do mercado, né? Então, isso que está se discutindo, né, que o presidente Lula quis discutir, mas isso facilitaria a entrada de produtos também, né, de lá para cá, né? E aumentaria a concorrência dos produtos. Tudo tem dois lados, né? Um outro ponto também é a proibição do imposto de importação, de exportação, né? Que é permitido pela OMC. E esse controle, né, pessoal, esse controle ele é feito muito em países como China, Indonésia, né? O Brasil não, no Brasil a maior parte dos impostos de exportação são imunes, né? Boa parte deles. Então, isso seria uma preocupação nossa, mas esse acordo proibiria, por exemplo, de colocar imposto na venda de uma commodity daqui para a Europa, né? Para a União Europeia. Então, tudo isso está sendo discutido e está sendo levado em consideração. Então, lembrem, né? Que é um acordo de 1999 ainda, né? Que não foi ratificado, que não foi ainda discutido e está à tona, né? Agora novamente, no final do ano 2023. Uma outra questão que caiu, né? São as doenças infecciosas no Brasil. Então nós temos a chikungunya. Então a febre chikungunya, ela é basicamente, né, muito similar aos sintomas da dengue, né? Forte dores na articulação. E tem até uma forte associação com a dengue, porque é transmitida pelo mesmo mosquito, então, né? O Aedes aegypti. Aedes aegypti. Nós tivemos aí uma epidemia em 2014 e bastante casos em 2019, né? 132 mil casos aí de chikungunya. Nós temos o sarampo, que estava erradicado. Nós tivemos a certificação de erradicação, né, pela OPAS. Porém, novamente, aí nós temos aí a perda do certificado e a volta, né, de pequenos surtos decorrente da baixa cobertura vacinal. No sábado eu vou trazer alguns outros pontos, vou trazer a dengue de novo, porque eu acho fortemente que a dengue ela está vindo com tudo e ela é um tema aí, né, a ser cobrado e não foi cobrado ainda nas últimas provas da INDEPAC. E olha só, né, por isso que eu digo que conhecimentos gerais é um pouco difícil, né? Olha o que foi cobrado, né? E na última prova que eu peguei, a OMS confirmou o surto do vírus Marburg na Guiné Equatorial. Então, o vírus Marburg. Quantos de vocês ouviram essa notícia? E olha só, e esse vírus já tinha matado 9 pessoas, né, nesse período. Sobre o noticiário acima, assinale afirmativos abaixo. O vírus é letal? Sim, tá, pessoal? Ele é altamente letal.
Sua transmissão ocorre por meio do contato humano com animais contaminados. Sim, o morcego, tá? O morcego contaminado. Entre os sintomas da doença estão vômito e diarreia, sim. Então, a alternativa correta, letra D, tá? Alternativa D. Então, reparem, né? Uma notícia não muito divulgada, né? Não muito divulgada. Quem leu, leu, né? Quem foi atrás, quem teve essa informação, mas não passa tanto, por exemplo, como a dengue, né? Que passa rotineiramente na TV, né? Então, às vezes, é um pouco difícil acertar, tá? Mas vamos buscar os principais tópicos para ter uma boa noção para a prova. Se cair uma questão que é difícil para você, tem grande chance de ser difícil para todos, né? Todo mundo vai ter uma certa dificuldade quando é algo de conhecimento muito específico, né? Muito específico. O edital também comenta História e Geografia Geral do Brasil. Eu vou comentar alguns aspectos bem gerais, né? Relevo do Brasil. Bem geralzão, né? Como está no edital. O relevo do Brasil é de formação majoritariamente antiga, né? Então nós temos três grandes escudos cristalinos rodeados por bacias sedimentares, né? No nosso relevo. Nós estamos distantes das zonas de choque de placas tectônicas, né? Graças a Deus aí nós não temos, era só o que faltava, né? Terremotos, né? Um alto grau de magnitude, né? Nós estamos longe das placas tectônicas, né? Longe da zona de choque, né? A zona de choque das placas tectônicas. E nos escudos brasileiros encontram-se muitas rochas preciosas como a bauxita. E no país predomina-se o planalto, assim como Santa Catarina, né? 64%. Nosso relevo é composto basicamente por planalto, 64%. Ponto importante. O nosso clima, ele é bem diverso, né? O país é gigantesco, né? É gigantesco. Aqui no sul nós temos o quê, né? Que esse é mais importante para a prova como em Santa Catarina. Nosso clima é subtropical, predominante. Toda a região sul, sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul, estações bem definidas com inverno frio e chuvas regulares durante o ano, né? Influenciada pela massa tropical atlântica e pela polar atlântica. Nós temos também outros tipos de clima, né? O Brasil é gigantesco, né? Equatorial úmido em toda a região norte, com muitas chuvas e altas temperaturas anuais, afetados pela massa equatorial continental. Temos o clima tropical, né? Em parte do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Tocantins, temperaturas altas o ano inteiro, verão chuvoso e inverno seco. Tropical úmido, né? No litoral do Nordeste e Sudeste, alta temperatura e bastante chuva o ano todo. Tropical semiárido, né? No sertão nordestino, com poucas quantidades de chuva concentrada no período de 3 meses. E tropical de altitude também, né? Em terras altas do Sudeste, com invernos rigorosos, né? Então, temos vários tipos climáticos. Lembre pelo menos do clima da nossa região subtropical, beleza? Outro tema que está em alta, e isso aí já foi cobrado de algumas formas, que é o aquecimento global, né? O que é o efeito estufa? Retenção de calor na atmosfera, né? Decorrente de gases nela existentes, como o gás carbônico, né? O CO2. O efeito estufa é um fenômeno natural. Ele é um fenômeno que já acontece, essencial para a vida na Terra. Protocolo de Kyoto. O que é o protocolo de Kyoto, pessoal? Isso aqui é bem importante, já caiu em alguns concursos e processos seletivos. Tratado onde os países desenvolvidos se comprometeram a reduzir suas emissões dos gases de efeito estufa. E o prazo foi prorrogado, né, pela falta de cumprimento. E o COP21 é o acordo global que determinou para que os países não permitam que a temperatura média do planeta aumentasse mais de 1,5 graus Celsius. São assuntos gerais, né, que talvez possam ser cobrados. Para finalizar, hidrografia do Brasil, as principais, né? Nem trouxe Santa Catarina, só as principais bacias. Bacia do Amazonas, que é a maior bacia do planeta.
maior potencial hidrelétrico e não instalado do país. Bacia Tocantins-Araguaia, é onde está presente a hidrelétrica do Tucuruí. Então, Bacia do Tocantins-Araguaia, hidrelétrica do Tucuruí, maior ilha fluvial do mundo. Temos aí a Bacia Platina, né, formada pelo rio Paraná, Paraguai e Uruguai. É onde nós temos aí, né, o maior potencial hidrelétrico instalado, que é a usina de Itaipu, a usina binacional, né, do Paraguai e do Brasil. Temos a bacia do Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais e deságua no sertão nordestino, né? É um rio de vários estados, né, que percorre vários estados. E a bacia do Parnaíba, né, a segunda mais importante do Nordeste. E temos várias bacias atlânticas e costeiras também aí pelo Brasil afora, né? Santa Catarina também tem, mas eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo. No sábado, acompanhe, se inscreva no canal, deixe seu like, coloque ali para acompanhar. Já tem aqui o vídeo da live já programado, coloca ali lembrar-me, né? Preparem-se, estudem a reta final e foco. Vamos lá, não desanimem que vai dar tudo certo, não entre em desespero. É difícil para todo mundo, mas você vai conseguir fazer o seu melhor. Então até a próxima, pessoal. Foco e bons estudos.